Muito bem, boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui com a gente para mais uma apresentação de TCC. Na verdade, é a última apresentação de TCC dos alunos antigos. Então já estamos aqui começando, já são mais de 8 horas. Temos aqui o Luiz Henrique, temos aqui o cenarista Nicolas, Bruno Conceição, que é ex-aluno também, cenarista Júlio César, pastor Márcio Leal e o ex-aluno Marco Inácio. Muito bem. Já estamos aqui começando, né, a nossa apresentação. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar com uma oração. E eu gostaria de pedir ao nosso pastor Márcio Leal, se ele estiver disponível aí, para ele poder abrir o som e o vídeo e fazer uma oração inicial, para a gente poder começar. Boa noite, pastor Davidson. Boa noite, pastor Márcio, tudo bem? Tudo bem, Davidson? Boa noite, Tudo ótimo. irmãos. Podemos orar, Davidson? Vamos orar então, né? Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pelo dia, te louvamos por tua boa mão sobre nossas vidas, te agradecemos pela salvação em Cristo, por essa graça maravilhosa que nos alcançou. E nessa noite, reunidos aqui, Senhor, nós queremos pedir, rogar as tuas bênçãos sobre a vida do Luiz Henrique, Pai, em sua apresentação. Que o Senhor seja com ele, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o abençoe e abençoe sua apresentação, Pai. Nós rogamos, Senhor, que tudo aqui hoje redunde para a tua glória, para o louvor do teu nome, Senhor. Portanto, ser honrado nessa noite, ser glorificado nessa noite, é o que rogamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, muito bem. Então já fizemos aqui a nossa oração e eu vou explicar rapidamente como que a gente sempre faz, né? Como funciona. O nosso irmão, o candidato, né? A, a, a formação, ele terá 1 hora para apresentar todo o conteúdo do seu trabalho. No máximo 1 hora, né? Então a gente vai começar aqui mais 8h10 aproximadamente. Então, ele tem até 9h10 para poder terminar a apresentação expositiva do trabalho. Logo depois da exposição, nós faremos aqui um momento de perguntas e respostas para fazer para o nosso candidato e ele vai poder responder a todos nós, tá legal? E a ordem geralmente é a seguinte: a gente dá prioridade aos professores e alunos da casa e depois os visitantes que desejarem também fazer pergunta, é só levantar a mãozinha que aparece aí para a gente poder franquear a palavra para poder fazer a pergunta. Tá legal? Muito bem. Luiz Henrique, pode se apresentar agora para o pessoal te conhecer e logo após já pode colocar aqui na tela a sua apresentação para você poder começar. Tá legal? Obrigado, pastor Márcio, pela oração, pelo carinho de sempre, pela confiança, pelo investimento seu da igreja, começou minha vida no ministério. E isso daqui é um momento que, como o pastor bem falou agora na oração, um momento de glorificar Deus, um momento de conclusão, um momento onde eu estou encerrando um ciclo que foi direcionado pelo Senhor. Eu tenho certeza que foram momentos especiais de crescimento, de edificação espiritual, que eu tenho certeza que ainda vai render muito frutos, como foi falado. E também é um prazer, além de estar aqui na companhia do meu pastor querido, do pastor Davidson, também, que foi talvez é sempre o melhor amigo de todos os seminaristas, pelo companheirismo.
conhecer o Nicolas, mas principalmente ver aqui novamente meu amigo, companheiro Fernando Baião, pastor Fernando Baião, ver o Enver, ver o Marcão Inácio, meu almirante, Oswaldino aqui. Então é um prazer encerrar esse ciclo na companhia de vocês. Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil e prazeroso apresentar esse trabalho sabendo que a gente está junto, tá? Só para poder iniciar, gente, a apresentação desse trabalho vai ser da seguinte forma. Esse trabalho está bem reduzido, tá? O que vai ser exposto aqui não foi o trabalho integral que foi apresentado ao pastor Davis, que foi o meu orientador. É um trabalho sintetizado, tá? Mas eu preferi, ao invés de colocar parte, eu preferi trazer para vocês a síntese de cada tópico que vai ser abordado, para que, durante a exposição, também vocês possam ler, vocês podem ficar à vontade, seja para ler, seja para poder interpretar, seja para poder analisar, além da escuta, da explicação que vai ser exposta, tá? Eu não vou ler o texto, eu vou apresentar para vocês os slides, e em cada slide eu vou passar a apresentação, porque o texto que está em cada slide está bem explicativo, e eu tenho certeza que ao final, surtindo dúvida, perguntas, vai ser um prazer respondê-los, se assim eu conseguir. Tá bom, gente? Vou começar agora a passar aqui o trabalho. O tema do trabalho, meus irmãos, é entre a blasfêmia e o desespero, a contradição interpretativa exegética do discurso da esposa de Jó, no livro de Jó 2, versículo 9. Tá? O orientador desse trabalho foi o nosso querido professor, mestre, reverendo Davidson Gomes Bion. Esse trabalho, gente, ele foi a metodologia que eu utilizei para abordar, para criar esse trabalho, foi uma análise exegética junto com o histórico gramatical, onde eu busquei fazer uma investigação qualitativa na busca dos sentidos, das camadas, das intenções, da análise acerca da oratória. Também foi feita uma análise exploratória e descritiva, isso fazendo as interpretações clássicas e as interpretações contemporâneas acerca desse texto. Também foi feita uma análise exegética, tanto do texto original, da Septuaginta, trazendo isso também para a nova tradução pelos textos massoréticos, e fazendo também, mostrando, depois de todas essas traduções, tanto da Septuaginta e do massorético, as traduções modernas, tanto na língua portuguesa, como em diversas outras Bíblias, tá? E também foi utilizado alguns recursos para ajudar na análise hebraica do texto, principalmente o texto transliterado, que foi o site do hebraico.com, .pro, tá? Em conjunto com outras obras literárias, que eu não podia deixar aqui de agradecer ao pastor Davidson e fazer o jabá para ele acerca do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Um livro maravilhoso, onde esse livro aborda a obra integral de Jó, mas tem um capítulo específico que fala do capítulo 9, tá? Eu gostaria de agradecer ao pastor Davis desde já por toda a ajuda, colaboração nesse sentido. E esse trabalho ele vai ser exposto inicialmente com a apresentação da introdução. Com a introdução, a gente vai entrar no primeiro capítulo, que vamos falar acerca desse texto, sobre o contexto literário. No capítulo 2, vamos ver esse texto sobre o contexto histórico-cultural. No capítulo 3, veremos a perícope, exatamente do texto, que é objeto desse trabalho. E iremos, no capítulo 4 e último capítulo, fazer uma análise detalhada. Essa análise detalhada vai ser uma análise acerca de todas as interpretações, seja antigas, seja contemporâneas, e, ao final, a conclusão sobre esse trabalho.
Como introdução, queridos, eu vou abordar para vocês, inicialmente, o significado do livro de Jó. A gente vai verificar durante toda essa apresentação do trabalho que esse livro é um livro poético e com sabedoria especulativa, sendo que o livro de Jó é um livro denso, é um livro realmente de sofrimento, é um livro de dor, com muitas complexidades e enigmas na literatura bíblica. E a gente vai ver que isso gerou reflexões ao longo dos séculos acerca do sofrimento humano, da justiça divina e os limites acerca da dor, tá? O que a gente chama disso de teologia do sofrimento. E durante essa teologia, durante toda essa abordagem espiritual, tem uma discussão exegética de uma personagem específica, a esposa de Jó. E a esposa de Jó, em seu único discurso, registrado no livro de Jó, tornou-se até hoje julgamento, marcado por julgamento, discussões teológicas, morais, principalmente, que oscilam, exatamente como o texto diz, entre a blasfêmia e a interpretação de um gesto de dor diante da tragédia que aquela família se passava. A gente vai estudar, durante todo esse trabalho, como a fala da esposa de Jó, principalmente a parte final do texto, onde ela fala: amaldiçoa Deus e morre, segundo muitas tradições contemporâneas, foi entendida, e é entendida até hoje, como uma expressão de rebeldia, de ruptura com o Senhor, de incredulidade, ou até mesmo uma tentação, como se ela estivesse sendo usada por Satanás naquele momento. Entretanto, a gente vai analisar todos os estudos que mostra que esse discurso realmente pode não ter sido uma ruptura com o divino. Muito pelo contrário, uma expressão de dor, de impotência, de desorientação, mas também de reconhecimento do Senhor, de fidelidade ao marido, de estar ao lado dele em todo esse momento. A gente vai ver que toda essa contradição interpretativa, ela contempla tanto aspectos linguísticos, que a gente vai narrar tópico por tópico, como exegéticos, além dos fatores culturais, literários e teológicos sobre texto. A gente vai ver que, ao final disso tudo, a esposa de Jó, ela permanece até hoje marginalizada como uma pessoa negativa, o que levanta as questões sobre gênero, recepção de texto, traduções. A gente vai verificar se as traduções realmente são verídicas da forma que a gente sempre soube, e principalmente sobre a formação dos imaginários religiosos. E diante desse cenário, eu tentei trazer um trabalho que pudesse fazer uma investigação de forma crítica as tensões interpretativas sobre esse texto, não apenas por uma análise exegética, mas também acompanhada de uma revisão bibliográfica, de texto sério, de textos culturais, pretendendo trazer aqui leituras sobre esse contraste entre a blasfêmia e o desespero. No capítulo 1, a gente vai analisar o contexto literário desse tema. A gente inicialmente falou que o livro de Jó é um livro poético, e a gente vai ver que ele é um livro poético que está na literatura sapiencial, e ele é reconhecido por ter uma grande, uma profunda identidade teológica, tanto na sua complexa construção poética, mas também narrativa e interpretativa. Ele é um texto atemporal, tá? E geograficamente indefinido, apresentando ali as questões do sofrimento, da justiça divinas e os limites da compreensão diante dos mistérios de Deus. Percebe-se que nesse tópico, desse drama literário, o livro de Jó ele é dividido em 3 partes literárias. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 2, é o prólogo em prosa. A gente vai ver que do capítulo 3 ao capítulo 42, versículo 6, a gente vai ver que são longos diálogos poéticos. E, por fim, do capítulo 42, versículo 7, ao versículo 17, a gente vai ver que é o epílogo
em forma de prosa. E com relação a isso, a gente vai perceber que cada personagem cumpre uma função discursiva individualizada acerca do argumento e do símbolo desse texto. Porém, apesar de Jó ser o centro do livro, a gente vai ver que possui alguns personagens. Esse texto, desde o início, ele apresenta personagens, não apenas Deus, não apenas os anjos, não apenas o demônio, não apenas o próprio Jó, não apenas seus amigos, mas principalmente a sua esposa. A gente vai ver que esse texto, esse pequeno texto, é médico de umas falas mais enigmáticas da Bíblia. Enigmáticas por quê? Porque a gente vai ver durante a apresentação do trabalho que existem diversas correntes que podem explicar essa fala dela. Tá? Valendo destacar, lembrar que aquela família estava vivendo um momento de desespero, mas também de fé, de desilusão, mas também de integridade, de ruptura em virtude da dor, do desespero, mas também e principalmente de resistência. A gente vai ver que, do ponto de vista literário, essa fala da esposa de Jó, ela vai funcionar como um dispositivo narrativo que testa a integridade de Jó, que este é realmente, a gente vai ver mais na frente, através do texto da Septuaginta, como ela relata essa questão da integridade de Jó, que mesmo diante de todo o sofrimento, diante de toda a perda, diante de toda a luta, aquele homem perseverava, ele permanecia íntegro. A gente vai ver que, logo nos primeiros capítulos, quando o Senhor permite que seja feito um vento e desaba a casa, morrem todos os filhos, o texto vai falar que a primeira coisa que Jó faz é baixar a cabeça, colocar a cabeça na terra e glorificar, exaltar ao Senhor. Isso é um homem íntegro. Diante da maior perda que a gente pode ter, que é a perda de filhos, quem é pai sabe, ele exalta e glorifica ao Senhor. O choro dele não é de dor, é de glorificação, reconhecimento da presença do Senhor, do propósito do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. A gente vai ver que, apesar da simplicidade aparente das palavras da mulher de Jó, porque é um texto curto, com 2 versos praticamente, mas ela gera múltiplas leituras exegéticas até hoje. Primeiro, a gente pode se indagar, será que a voz, durante o nosso desespero, a nossa voz é legítima? Será que uma crítica implícita ao modelo de retribuição divino? Ou a gente pode entender que é um instrumento narrativo para aprofundar o caráter de Jó? Mas, apesar disso tudo, a gente também pode entender que é uma personagem que foi injustamente caracterizada, caricaturada, desculpa, gente, pela tradição. Mas, de qualquer forma, a gente vai perceber que o discurso da esposa de Jó, no livro de Jó 2:9, ele constitui até hoje alguns pontos de divergências, de contradições, mas existem também pontos de convergência entre a literatura, a teologia e a hermenêutica, revelando com isso contradições interpretativas exegéticas, que principalmente que consideram como era considerado o papel da fala feminina dentro do drama sapiencial. Além disso tudo, a complexidade da construção da narrativa do sofrimento do livro de Jó. Então, este é o primeiro capítulo. Agora a gente vai adentrar no capítulo 2, que fala desse texto de Jó 2:9, sobre o contexto histórico-cultural. Primeiro tópico, é a localização e a natureza literária do livro de Jó. A gente vai verificar que o livro de Jó pertence, como foi falado já, à literatura sapiencial do Antigo Testamento, juntamente com Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares. E essa tradição, ela se origina através da cultura de sabedoria que era difundida no Antigo Oriente, principalmente
no Egito e na Mesopotâmia, onde os escritos refletiam o sofrimento humano, a justiça divina e a relação entre o homem e a divindade, que isso perdura até hoje. Será que o nosso sofrimento é a justiça de Deus? Qual a relação com o homem e a divindade durante esse momento de sofrimento, durante esse momento de dor, de perda? Entretanto, embora seja muito difícil a gente situar Jó historicamente, a gente vai ver que esse texto, como já foi falado também, ele é muito atemporal. Muitos estudiosos consideram que essa composição ela data do pós-exílio, do século V a.C., mesmo que o enredo possa refletir tradições muito mais antigas, porque a época de Jó, talvez também havia o período patriarcal, da época de Abraão, entre 2000 a 1500 a.C. E exatamente, essa ambiguidade histórica que reforça o caráter universal do drama de Jó, que transcende todos esse período. Ou seja, eles tratam de temas atemporais, seja da época dos patriarcas, de Abraão, ou seja, da época de pós-exílio, vindo até hoje, porque trata de um texto de dor, fé e justiça divina. O próximo tópico é o contexto social e religioso desse texto. A gente vai ver que a sociedade israelita e algumas vizinhas era patriarcal e teocêntrica, exatamente como vimos aqui agora, como acabamos de falar no tópico anterior, onde a identidade pessoal e o valor estavam intimamente ligados à família, à posse e às bênçãos divinas. Ou seja, a prosperidade era um sinal de favor de Deus. Se eu era abençoado, significava que eu estava próximo do Senhor, que o Senhor era comigo. Contudo, na contramão, o sofrimento, a perda, a dor, era interpretado como pecado, maldição, como justiça de Deus, uma vez que você não era um homem fiel. E era exatamente nesse cenário que a mulher de Jó representa culturalmente uma voz, como eu disse aqui no texto, um senso comum teológico do mundo antigo. No seguinte, se Deus é justo, então o sofrimento de Jó só pode significar que tem algo errado na sua relação com o pai. Porque a sua fala de mandar Jó amaldiçoar a Deus e morrer reflete não apenas um desespero pessoal que eles viviam, mas uma ruptura da lógica tradicional de retribuição, diante de um sofrimento que não faz sentido alguma na teologia vigente. O tópico 2.3 a gente vai abordar qual era o papel da mulher e a sua voz no texto durante aquele período patriarcal. A gente vai ver que o discurso da mulher de Jó, ele deve ser lido à luz do papel social daquela mulher naquele período do Antigo Israel e Oriente Próximo. As esposas eram vistas apenas como responsáveis domésticas, como guardiãs do lar. Dificilmente a gente vai ver em outro texto ou em qualquer outro livro que aborde isso, falando que uma esposa poderia ser uma interlocutora teológica. Isso porque as mulheres raramente eram ouvidas, o que torna esse fato da sua fala de muita relevância. Por isso que a aparição da mulher de Jó nesse texto, mesmo que breve, ela é muito significativa, porque ela se torna uma porta-voz do limite humano diante da dor. Ou seja, ela expressa realmente quem ela é diante da dor. Existe até aquela música que a gente muitas vezes canta, que fala vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Isso, infelizmente, não é verídico. Quem é que passa por prova glorificando ao Senhor? Quem é que passa por prova rindo? Quem é que passa por dor, por doença? Que nesse caso era a lepra rindo, dando glória a Deus? Não! Aquela mulher demonstrou o sentimento humano de dor, de choro, de contenda.
E então houve uma explosão diante de tudo aquilo que ela queria, realmente como o Senhor quer em nossas vidas hoje, que a gente, diante da dor, mesmo que Ele sonde o nosso coração, que a gente abra o nosso coração para o Senhor, que a gente se entregue, que a gente entregue o nosso coração, porque o Senhor quer um coração contrito. E essa mulher demonstrou um coração contrito, além de demonstrar uma complexidade da história e para a reflexão de diferentes respostas ao sofrimento humano. E sem contar que, culturalmente, a fala da mulher de Jó, que sequer tinha nome. Se a gente verificar, a mulher passa o texto todo do livro de Jó sendo considerada como mulher, que demonstra o papel social que aquela mulher tinha na sociedade. Ou seja, culturalmente, a fala da mulher de Jó, ela pode ser interpretada de duas maneiras. Uma, como blasfêmia, exatamente como a ótica teológica tradicional. Significa o quê? Ela está blasfemando ao Senhor, ela está negando ao Senhor em virtude disso. Ou como uma expressão de desespero, revelando a incapacidade de compreender o sofrimento humano. Como você fala assim, Jó, amaldiçoa esse Deus, apesar do texto estar abençoa, para ver se o Senhor te glorifica, para ver se o Senhor te cura, para ver se o Senhor faz alguma coisa, o que torna essa fala um paradoxo de uma figura humana diante de uma tragédia. Portanto, a esposa de Jó incorpora de forma ampla o conflito social, o conflito cultural entre a fidelidade de Deus e a lógica do sofrimento. Um dilema que está profundamente enraizado em toda a cultura religiosa antiga. E a presença dessa narrativa, ela é muito importante porque ela contrasta com a perseverança e a fé inabalável de Jó, destacando ainda mais a integridade e a devoção a Deus, em resposta até como ele faz no versículo 10, quando a mulher termina essa fala, onde amaldiçoa seu Deus e morre, ele a repreende, demonstrando que Jó era íntegro, Jó era um homem devotado, como o próprio Deus falava, era um homem reto e justo. A gente vai ver agora o último tópico desse capítulo 2, acerca da dimensão existencial e o contexto sapiencial. A gente vai ver que essa literatura sapiencial hebraica, ela busca responder a pergunta fundamental, por que o justo sofre? Se o Senhor é conosco, se somos filhos de Deus, se o Senhor é conosco, se o Senhor nos abençoa, por que mesmo assim nós sofremos? E exatamente o livro de Jó coloca em crise todo o sistema de retribuição, através do pensamento de que Deus me dá porque eu sou fiel, Deus me dá porque eu estou próximo a Ele. E é exatamente nesse contexto que o discurso da esposa de Jó ele é utilizado como um catalisador da tensão narrativa, ou seja, ela expressa um ponto de ruptura, onde a fé é confrontada pela existência do absurdo. E esse absurdo aqui é tudo aquilo que Jó vinha passando, seja da perda dos filhos, seja da perda dos bens, seja da lepra, do isolamento social, seja da perda dos amigos, seja da humilhação social que ele estava passando, porque provavelmente todo aquele povo achava que Jó tinha pecado contra o Senhor. Porque a cultura do Antigo Testamento, do Antigo Oriente, ele reconhecia que a aprovação divina era a ideia de que havia um grau extremo apresentado por Jó. Ou seja, se Jó estava passando por aquele momento de forma extrema, a perda foi total, significava que Jó fez algo também de forma inimaginável para desagradar ao Senhor. E o sofrimento de Jó e a reação da sua esposa também extrapolam os paradigmas culturais, porque ele desafia tanto a teologia da recompensa, como a gente acabou de falar, mas também as estruturas sociais dos pensamentos dos religiosos da época. Portanto, a gente pode perceber claramente que esse contexto do discurso da esposa de Jó, em Jó 2, revela uma cultura marcada pela teologia da retribuição e pela
patriarcalidade, ou seja, uma visão do mundo onde o sofrimento é interpretado como um sinal da ira de Deus. Um ambiente literário sapiencial que permite o questionamento existencial e teológico. Mas, por fim, também demonstra uma figura feminina que, em poucas palavras, ela consegue encarnar a ambiguidade entre a blasfêmia e o desespero, entre a perda e a fé, e a tentativa de dar sentido ao insuportável, o que era insuportável para eles. Terminando essa parte acerca dos contextos literários e cultural, a gente vai entrar agora no tópico 3, que fala sobre a questão exegética, a perícope dissecada de Jó 2:9. Inicialmente, eu quero trazer para vocês que essa perícope de Jó, ela está inserida, como foi relatado aqui, no momento em que Jó enfrentava um maior período de sofrimento, após a permissão que o Senhor fez para Satanás tocasse na saúde, tocasse nas suas finanças, apesar do que o Senhor não permitiu, determinou que ele guardasse a sua vida. E assim a gente vai ver que Jó, completamente cheio de chagas, completamente cheio de lepras, sentado entre as cinzas, Jó é confrontado não apenas pela dor que ele estava sentindo e pela perda dos filhos, pela perda dos bens, pela perda dos amigos, mas principalmente pela reação da sua esposa, que num pequeno discurso dela ali, ela consegue ainda confrontar a sua integridade diante do Senhor, pedindo para que ele amaldiçoasse logo Deus e morresse, com o intuito de parar de sofrer. E a gente vai ver que essa ambiguidade, apesar de breve fala, fazem desses enunciados um dos mais debatidos, recebendo leituras, condenações moral e compassivas ao longo desse tempo. A gente vai ver que esse versículo também apresenta dois elementos principais. A primeira, ela se refere à integridade de Jó. E esse é o contexto teológico central desse prólogo. Além da injunção, que dependendo da tradução pode sugerir uma blasfêmia, uma ruptura, ou alternativamente, um apelo desesperado para pôr fim ao sofrimento. O que muitos hoje fazem não é blasfemar, mas sim a gente vê hoje, no nosso mundo contemporâneo, o suicídio. É exatamente isso, é um apelo desesperado para pôr fim ao sofrimento. Porém, esses referidos elementos, a integridade de Jó e a sua injunção, eles devem ser tanto utilizados no hebraico para amaldiçoar, já que ele possui também uso semântico complexo, como no contexto emocional e literário, em que o discurso é proferido. Ou seja, essa situação inserida numa única fala, ela levanta reflexões sobre essa função dramática do texto. E o texto de Jó é um texto muito pesado, é um texto muito denso, mas principalmente por se tratar do papel feminino nesse enredo e sobre as estruturas narrativas que moldam tanto o desenvolvimento da fé como a resistência de Jó. Portanto, esse texto, essa perícope, ela funciona como um ponto de partida para toda a investigação exegética e hermenêutica que a gente vai fazer acerca das contradições interpretativas que envolve essa personagem. E a primeira análise que a gente vai ver dessa perícope é segundo o texto original da Septuaginta, alguns falam Septuaginta, mas a gente vai ver que, apesar de todas as traduções atuais da Bíblia, a gente vai ver que o texto originário, traduzindo pela Septuaginta, ele é muito mais amplo e completo do que o texto atual, como a gente acabou de ler. Eu trouxe para vocês, e vou ler agora, qual é o texto no original, para que vocês possam entender a complexidade da fala da mulher de Jó. E assim diz o texto de Jó 2:9, segundo a Septuaginta.
Depois de passar muito tempo, sua esposa disse-lhe: Até quando vai suportar? Dizendo: Veja, estou esperando mais um pouco, aguardando a esperança da minha salvação, pois teu memorial foi apagado da terra. Os filhos e as filhas do meu ventre, dores e trabalhos em vão. Eu mesmo sento-me entre vermes e podridão, passando as noites ao ar livre, vagando de lugar em lugar, de casa em casa, aguardando o pôr do sol, para que eu possa descansar dos meus trabalhos e das dores que me afligem. Mas diz alguma palavra contra o Senhor e morra. A gente vai verificar com esse texto que, diferentemente do que é traduzido hoje, a fala da mulher, ela traduz um sofrimento, porque a fala dela não é sobre o que Jó estava passando, é o que ela estava vivendo ao lado do marido. Porque fala que Jó perdeu os 10 filhos, mas a gente esquece que os 10 filhos, quem pariu foi essa mulher. E não existe dor maior do que uma mulher perder um filho, que 10 filhos, é onde ela fala que as dores do ventre e do parto dela foram todas em vão. E ela fala que, apesar de ser Jó, que está doente, mas ela está do lado daquele homem, sentada entre vermes e podridão, sujeira. Aquela mulher não abandonou o marido em qualquer lugar. A sociedade dava direito àquelas pessoas serem marginalizadas, viverem reclusas, mas aquela mulher não permitiu que o marido ficasse reclusa. Ela estava do lado dele, ansiando o que ele vivia, passando o que ele estava passando. A dor não estava na pele dela, a dor estava no coração. E o texto fala que, como eles foram marginalizados, como eles perderam tudo, nem Jó nem a sua mulher tinham onde dormir, que eles passavam noites vagando, porque não tinham casa. Eles tinham que esperar o pôr do sol para que ela pudesse descansar um pouco e tudo aquilo que ela afligia. Ou seja, o texto fala que aquela mulher estava vivendo junto com Jó tudo aquilo que o Senhor permitiu que Satanás fizesse na vida dele. É onde essa mulher termina o texto falando: Ei, Jó, fala alguma coisa contra o seu Deus e morra. E se a gente pegar isso, a gente verificar que em nenhum momento do texto original ela manda Jó amaldiçoar o Senhor. Em nenhum momento ela quer blasfemar contra o Senhor. Muito pelo contrário. Ela está vendo ali que o Jó, apesar de quieto, calado, na sua fé, na sua fidelidade, já permanece calado, consciente de que, se aquilo está acontecendo, é provisão do Senhor. E ele em nenhum momento blasfema contra o Senhor ou manda Jó blasfemar. Ela só pede para que ele fale alguma coisa contra o Senhor. Fale contra alguma coisa ao Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, se eu te fiz alguma coisa. Senhor, se meus filhos pecaram, se minha esposa pecaram, se tem algo que eu fiz que eu não me lembre, perdoa, Senhor. Ela está falando, fala isso, e depois morre para terminar esse seu sofrimento, o nosso sofrimento. Então a gente vai ver que esse texto representa um diálogo muito maior, um completo desespero em que eles estavam vivendo. Contudo, apesar dessa fala da mulher, Jó permaneceu fiel a todas essas circunstâncias adversas, o que o torna um dos personagens de maior devoção a Deus em toda a Bíblia. Mas, segundo o texto maçorético e as suas divisões, a gente vai ver que os maçoretas, eles realmente traduziram o texto de forma muito mais sintetizada, onde a tradução literal é a seguinte: e disse-lhe a sua esposa, ainda está mantendo a sua integralidade, abençoa Deus e morre. Ou seja, essa marginalidade que a esposa de Jó, essa situação que a esposa de Jó vive, é porque o texto já demonstra em nenhum momento o sofrimento, aquilo que ela passou conforme o texto da Septuaginta original. Mas ela fala diretamente sobre a integridade,
o amaldiçoar e morrer. Mas por que essa diferença, esse texto? Será que o texto massorético ele reduz o texto da Septuaginta? Ele quer tirar a versão original? Não, não é isso. É porque essa diferença constitui diversas razões. E eu relacionei aqui algumas que pode ser essa diferença da redução do texto massorético. Pode ser por causa dos manuscritos hebraicos serem diferentes e editados em épocas distintas. Também pelo fato do texto massorético ser compilado muitos séculos após a Septuaginta, tá? E também pelo fato dos massoretas também, em sua função de copiar e padronizar, podem ter removido passagens consideradas menos autoritativas ou também não se alinhavam à visão judaica pós-templo. Outro fator também que pode ter gerado a redução é porque os tradutores da Septuaginta muitas vezes tinham a liberdade para interpretar e expandir o texto original, ou seja, quem estava escrevendo podia colocar segundo a sua interpretação ou convicção ou contexto cultural, o que a gente vê que pode levar a uma adição ou explicação muito mais detalhada, inclusive podendo ser acrescentado adendos, comentário ou interpelações que não estão presentes no texto massorético. E esse texto, apesar de ser traduzido literalmente, a sua transliteração é a seguinte: Barar Elohim Vamut. Esse é o texto principal em que nós vamos tratar a seguir. Agora, fazendo a contradição linguística e exegética desse texto, a gente vai ficar só com a parte final, tá? A gente não vai tratar do texto todo. Esse texto todo de Jó 2:9 está no trabalho que foi impresso. O trabalho que foi impresso foi entregue ao orientador. Tem essa parte, análise textual, linguística, exegética de cada palavra, mas a gente vai se atentar à parte contraditória, a parte principal do texto que a gente está abordando aqui, tá? Então, essa parte abençoa Deus. A gente vai ver que no texto ela está como barar, que ela vem do verbo piel, que no imperativo da segunda pessoa no singular. Então, essa raiz do barar, ela normalmente ela é utilizada no texto como abençoar. A gente vai ver também outros textos, seja em Jó 1:5, em Jó 1:11, ou até mesmo em Jó 2:5, a gente vai ver que essa palavra, barar, ela aparece como eufemismo também para amaldiçoar. E esse fenômeno é chamado pelos maçoretas de tikkun soferim, que é uma correção dos escribas, uma substituição litúrgica para evitar amaldiçoar. O que é o seguinte? Porque os escribas que eram responsáveis para escrever, eles tinham por hábito não permitir que ao lado da palavra de Deus, de Elohim, viesse qualquer uma outra palavra que não fosse bênção, que não fosse amaldiçoar, que não fosse abençoar. Por isso que, apesar do texto original dizer amaldiçoar, nesse texto específico de Jó 2:9, a palavra abençoar, porque eles jamais iriam permitir que a palavra Elohim tivesse ao lado de alguma palavra de amaldiçoar, de maldizer ou de blasfemar. Portanto, linguisticamente, a gente pode verificar também que pode se tratar de uma ironia ou eufemismo no seguinte texto. Por quê? O primeiro passo é Elohim. Elohim é um substitutivo masculino no plural, onde geralmente era utilizado para identificar a Deus. Em Jó, a gente vai ver que ele aparece de forma narrativa e não cultural. Aqui a gente vai ver que ele se refere ao Deus de Israel, mas dentro de uma moldura universalista do livro. A seguir, a gente vai analisar a parte final, que é o Vamut, que é o e morre. A gente vai ver que essa conjunção i geralmente é it,
mas o T não é pronunciado em hebraico, então ele fica só I. E essa é o verbo dele, o kalal, imperativo consecutivo, que pronunciativo, imperativo, determina a morte. Ela é a raiz de morrer. Normalmente é um comando, é uma expressão forte. Quando os maçoretos queriam falar alguma coisa de ruptura total, ele utilizava a palavra vamut. E linguisticamente, ela também pode ser entendido como faz isso e depois morre, no imperativo secundário, ou pode ser também, se for análise de uma exortação desesperada, assim é melhor que morres, ou também pode ser analisada de forma consequência esperada, faz isso e morrerás. Ou seja, o texto no hebraico permite essas três nuances, e é exatamente essa ambiguidade que alimenta a contradição interpretativa desse texto até a presente data. A gente vai ver no tópico 3.3 a construção linguística. A gente vai ver que o texto hebraico de Jó 2:9, ela apresenta elemento que traz esse texto complexo. Primeiro, a gente vai ver que, sobre o tópico, amaldiçoa Deus e morre. É a expressão hebraica, bara Elohim, que abençoa Deus, ela é utilizada aqui de forma irônica, como eufemismo para amaldiçoar, possivelmente como reverência a um tabu linguístico. E isso já cria uma ambiguidade literária, porque ninguém abençoa Deus e pede para morrer. E essa construção é tão densa que no próprio texto a gente percebe aqui um choque semântico entre abençoar e morrer. A gente determinando que essa ruptura emocional do personagem diante de todo o sofrimento. E são esses detalhes que revelam que não existe nenhum consenso absoluto sobre esse tom até a presente data. Ou seja, se é algo referente à tradução, se é o texto propriamente dito, a palavra propriamente dita, ou se é uma ironia. Tópico 3.4, a gente vai trazer as contradições interpretativas e exegéticas do texto. A gente vai ver que essa contradição interpretativa e exegética do texto, ela reside fundamentalmente na tradução do verbo hebraico barar, que significa abençoar, apesar também ser frequentemente interpretado como eufemismo para maldizer ou para amaldiçoar, que em hebraico é kalal, o que significa uma ambiguidade da frase. A gente vai ver aqui agora que a palavra kalal é um termo mais discreto utilizado tanto no hebraico moderno quanto no bíblico, como um peso forte ligado a uma condenação ou maldição espiritual. Mas, no sentido coloquial, também pode ser considerado como um xingamento ou falar um palavrão. A gente poderia também colocar aqui o gadar. Gadar é a palavra que significa blasfemar. Poderia ser isso, blasfeme, mas também não é calal nem gadar. O texto aqui é o barar, que vem realmente do hebraico bíblico e é a palavra mais frequente associada para o termo abençoar, mas o contexto pode indicar também maldição. E é exatamente essa ambiguidade entre maldição e abençoar que pode ter levado os escribas, como eu já antecipei, a ter substituído esse termo por algo mais brando em respeito ao nome do Senhor, já que pode haver diferentes interpretações, tanto no literal como no contextual. Ou seja, na tradução literal, abençoa Deus e morre, existe também versões antigas, como o texto Massorete, que traduz literalmente. Jó 2:9 como abençoa, bendiga a Deus e morre. Mas também essa interpretação sugere que a mulher de Jó estava sendo sarcástica ou irônica, instituindo a Jó a fazer um ato de piedade e, dado ao seu estado de sofrimento e dor, que seria inútil e o levaria à morte. Jó, amaldiçoa logo se Deus e morre, porque é mais fácil você morrer, você vai sentir menos, você vai sofrer menos do que morrer. É um ato de ironia.
Já na tradução contextual, amaldiçoa a Deus e morre, a maioria das traduções modernas, como a NVI, a NTLH e muitas outras em português, elas optaram pelo sentido contextual de amaldiçoar. E essa é exatamente a interpretação mais aceita por todos os estudiosos, por fazer parte e por fazer sentido com o que Jó já falou no texto seguinte, Jó 10, em resposta a essa fala da mulher, como quando Jó responde a Ei, você falas como das mulheres insensatas. Ou seja, se fosse abençoar, Jó jamais daria uma resposta chamando a mulher de insensata quando ela estaria pedindo para ele abençoar a Elohim. E com o propósito realmente de testar a sua integridade e que ele amaldiçoaria a Deus. Como a gente pode verificar, essa palavra barar, ela foi traduzida de acordo com o seu sentido original, bênção. Mas registra-se, a gente deve se atentar, que essa mesma palavra barar também pode significar um sentido completamente oposto, como já foi falado em Jó 1,5, quando Jó está justificando os holocaustos diários aos seus filhos, quando Jó disse, talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo. O termo maldizendo aqui é barar a Deus em seu coração. Ou seja, essa ambiguidade entre barar poder ser traduzido tanto como amaldiçoa, como abençoa, é que gera todas essas contradições. Assim, a gente pode traduzir barar como por bênção, mas não no mesmo sentido, pois os filhos de Jó poderiam ter cometido algum pecado contra Deus. Mas no texto hebraico também, bênção também pode ser traduzido como maldição. E a gente vai ver que, ao invés do original e mais antigo do texto, Kalal Elohim Vamut, abençoa teu Deus e morre, surge a forma Barar Elohim Vamut, abençoa o seu Deus e morre. E essa a gente vai ver, aqui eu fiz questão de distinguir cada uma dessas palavras, a gente vai ver que o termo Barar está em vermelho, significa bênção, e aparece ao lado da palavra Elohim, que significa Deus. E é exatamente isso, porque essa questão do divino demonstra que os copistas eles tinham responsabilidade não apenas por escrever, não apenas por traduzir, mas principalmente por guardar zelo pelo nome divino. E a gente vai ver que jamais aqueles homens colocariam o termo original, Kalal, amaldiçoa, ao lado de Deus. E a gente vai ver que, como forma de demonstrar essa contradição ao longo de todos esses anos, eu vou passar para vocês agora, de forma rápida, como cada texto, em cada Bíblia, em cada país, traduz isso de forma diferente. Eu trouxe para vocês algumas Bíblias para que a gente possa ver a distinção desse termo, além dessa ambiguidade do termo barar. A gente vai ver que a NVI fala amaldiçoa Deus e morre. Já na Bíblia King James, na língua portuguesa, ela fala amaldiçoa Deus e morre. Já a Bíblia de Jerusalém fala amaldiçoa Deus e morra de uma vez. Já a English Standard Version, ela fala curse God and die, ou seja, amaldiçoa Deus e morra. Já a King James também, inglesa, ela utiliza o mesmo termo, curse God and die, amaldiçoa Deus e morre. Já a King James 2000 Bible, ela também utiliza curse God and die, amaldiçoa Deus e morra. Já o Old English Bible, ela fala renuncie a Deus e morra. Já a Bíblia francesa, Martin, de 1754, fala, bendiga a Deus e morra. Já a Luther, alemã, de 1912, fala, sim, renuncie a Deus e morra. Outra Bíblia alemã, texto Bíbel, de 1889, fala,
renuncie a Deus e morra. Já a italiana Reviduta Bíblia, de 1927, fala: bendiga a Deus e morra. Já a Bíblia espanhol, a Bíblia de las Américas, fala: amaldiçoa a Deus e morra. Ou seja, quando a gente verifica, independente do idioma, independente da tradução, essa contradição entre o termo original, barar, significava abençoar ou significava amaldiçoar, ela persiste até os dias atuais. Assim, no que se refere a essa intenção da esposa de Jó, podemos destacar que essa divergência também afeta a sua personagem, porque ela, em nenhum momento, perdeu a sua fé ou incentivou a blasfêmia. Muito pelo contrário, nunca esteve ligada ou alinhada às tentativas de Satanás para fazer Jó pecar. A síntese linguística do versículo, a gente pode entender que pode ser uma ironia lexical, quando abençoar estava no sentido de amaldiçoar, um particípio durativo, que indica a persistência da integridade de Jó. Aquela mulher estava enfesada, porque, diante de tudo, Jó permanecia íntegro ali. Um eufemismo, onde, através do recurso literário em comum, uma frase de grande carga semântica, porque, apesar de curta, ela é explosiva, uma ambiguidade do imperativo mais morte, que demonstra uma tensão, e uma sutileza do uso do pronome, onde a esposa se personaliza a própria crise. Ou seja, a tradução mais fiel ao hebraico, considerando nuances, é a seguinte: ainda está mantendo finalmente a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ou, de sentido mais literal, ainda retém sua integridade, abençoa a Deus e morre. A gente vai ver também as implicações exegéticas derivadas da análise linguística. A gente vai ver que a análise linguística emerge algumas questões centrais. Primeiro, a fala não é simples. O hebraico sugere aquela ambiguidade irônica. A gente vai ver que o termo barar, como eufemismo, mostra cuidadosamente que pode ter sido editado na sua originalidade para preservar a reverência ao Senhor. A gente vai verificar que a esposa de Jó reconhece a integridade dele. Logo, em nenhum momento a gente pode alegar que houve uma ruptura moral em virtude de tudo isso. A gente vai ver que o particípio mararze mostra que Jó está agarrado à sua integridade de forma ativa e contínua. E no comando final, morrer, vamut, pode ser interpretado como uma exasperação, um desejo de alívio, uma provocação teológica. E, por fim, a gente vai ver que a linguagem hebraica ela pode ser polissemicamente constituída, permitindo as diversas leituras legítimas. Tá? Último capítulo, a gente vai falar sobre uma análise detalhada. Essa análise detalhada, gente, ela nada mais é do que as interpretações literárias acerca dessa frase da mulher de Jó. A gente vai ver, segundo a tradição rabínica, o que essa fala ela trazia. A gente vai verificar que o Midrashim, que é os comentários talmúdicos lá da época dos textos judaicos, eles, por exemplo, sugeriam que a esposa de Jó estava entre aquelas que morreram durante as calamidades que atingiram Jó. Mas a gente sabe que há variações narrativas nesse sentido. Algumas interpretações morais alegam que a esposa de Jó era o exemplo de alguém que falhou em manter a sua fé e a paciência durante as suas provações. A gente vai ver que mulher não é nomeada. É um aspecto comum na discussão de que a esposa de Jó é frequentemente referida como a mulher de Jó, ou a esposa de Jó, sem receber qualquer nome. Segundo a interpretação patrística e medieval, que é essa tradicional negativa, a gente vai ver que ela é reconhecida como uma mulher que age como uma porta-voz de Satanás, assim como Eva foi no Éden, que a sua fala representa o abandono da fé
e que ela tenta induzir a Jó com as suas blasfêmias, para vocês verem como era essa época dos patriarcas, como eles eram duros com relação a isso. A gente vai ver também a interpretação atual, moderna, humanista existencial, onde fala que a dimensão era tão grande que a esposa, como foi falado, ela sofre igualmente com Jó. Ela perdeu os filhos, estabilidade, futuro. Sua fala expressa o limite da experiência da dor. E a gente vai verificar que o Senhor, Jó perdeu tudo, mas Jó também foi restituído em tudo. A única coisa que Jó não perdeu, além da sua integridade, foi a fidelidade da sua esposa. O Senhor em nenhum momento tirou a sua esposa, porque sabia que, independente da fala, aquela mulher poderia ser bênção, seria a pessoa que iria caminhar com ele, queria ajudá-lo, queria ser boca dele, que ia ser usado pelo Senhor em muitos momentos para poder continuar edificando a fé dele. A gente vai ver a interpretação literária, onde ela amplia o conflito interno de Jó. Ela serve também como contraponto entre a sua fé e a progressão dos diálogos com o amigo, quando aqueles amigos foram visitá-los e ficaram orando com eles durante alguns dias. E também se materializa a voz do questionamento. Eu também coloquei aqui a interpretação feminina. O que as mulheres hoje, em virtude dessa crítica de marginalização, entendem? As mulheres de hoje, entendem que a mulher de Jó foi injustamente silenciada, interpretada por séculos de tradições patriarcais. Sua fala não deve ser lida como maldade, mas como reivindicação humana de sentido diante da dor. E sua presença revela a perspectiva feminina do sofrimento, o que era um contraponto da teologia masculina, exatamente como aconteceu dos amigos de Jó. A gente vai ver a contradição com os elementos hermenêuticos. O livro inteiro trabalha as seguintes ambiguidades: o sofrimento do justo, o silêncio de Deus, a fé em meio à perplexidade e o conflito entre a teologia da retribuição e a experiência. E exatamente a esposa de Jó que encarna toda essa tensão. Aqui também temos a função teológica da fala da esposa. Ela também tem uma função teológica de grande relevância. Qual foi essa? O confronto da concepção do tradicional de justiça divina, de retribuição, ao sugerir que integridade e sofrimento podem estar em conflito. Também coloca em questão a lógica da retribuição, ao mostrar que a fidelidade pode conduzir não à bênção, mas também à morte. Ela abrange a dimensão dos pensamentos do desespero humano, reconhecendo que a fé não elimina o sofrimento. Ou seja, não é porque nós somos homens e mulheres de fé que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por períodos de dor. E também serve como moldura para a resposta de Jó, que foi em virtude da fala da mulher que Jó teve a sua fé e integridade reafirmada. Portanto, ela funciona como catalisador da teodiceia e da fidelidade. E, por último, a síntese. Por que existe essa contradição interpretativa? Ela existe por alguns fatores que aqui eu sintetizei. Primeiro, essa ambiguidade propositiva do texto hebraico, que ela pode ser um eufemismo ou uma ironia sobre pedir para morrer. Em que sentido? A brevidade literária. É um texto tão curto, tão breve, mas também com múltiplas leituras e interpretações. A gente tem as tradições exegéticas distintas, variando da moralização, da humanização. A gente vai ver também a ênfase teológica do livro, que ela é diáloga, e não que ela é dialógica e não dogmática. Então, essas foram as interpretações acerca da fala da mulher de Jó até a presente data. E para finalizar, irmãos, a gente pode perceber, durante todo esse trabalho, que apesar da fala de esposa de Jó em Jó 2:9, apesar de breve, e ter um mínimo espaço dentro de toda a narrativa do livro de Jó, que é um livro grande, ela carrega uma densidade teológica, literária e existencial que talvez torne o centro para a compreensão
do drama sapiencial no livro. A gente vai ver que eu pude perceber que durante toda a pesquisa, eu pude observar que a simplicidade da sua declaração ainda retém a sua integridade, amaldiçoa. Ela pode ter diversas interpretações, revelando, sim, contradições exegéticas que atravessam o século. A gente vai ver, como foi exposto, que esse tema ele tem 3 posições principais. O primeiro, a mulher de Jó o mandou louvar a Deus e morrer. Jó, pelo amor de Deus, agradece a Deus pela sua vida, agradece a Deus tudo, já que você é um íntegro, agradece ao Senhor e morre, porque você está sofrendo muito. Ou a mulher de Jó usou uma ironia ao mandar abençoar Deus de morrer, mas na verdade ela queria dizer amaldiçoa, que é aquela ambiguidade, onde ela falou, Jó, amaldiçoa esse Deus logo, mas na verdade ela queria dizer para ela amaldiçoar o Senhor em virtude de todo o sofrimento, para Jó também morrer. Ou por fim, a mulher de Jó realmente mandou amaldiçoar a Deus e morrer, mas o texto original ele indica o contrário, por se tratar de uma interpretação no contexto cultural e teológico. Apesar de todas essas interpretações podem ser plausíveis e são facilmente comprovadas, qualquer utilização dessa, no meu ponto de vista, a mais correta é a que fala sobre as passagens paralelas, que indica que Joém realmente entendeu a sugestão dela como um pedido para abandonar a sua integridade, como foi a terceira opção. Por isso, eu concluo esse trabalho, meus irmãos e minhas irmãs, falando que a esposa de Jó, ela não deve ser vista mais pela gente como um elemento marginal, como uma peça fundamental da literatura teológica de um prólogo, ou como uma boca de Satanás na vida de Jó. Porque o seu discurso ali demonstra tensões existencial que são exploradas por diálogos poéticos e demonstra ali um confronto entre a fé e o desespero. Portanto, a esposa de Jó, no texto bíblico, ela nunca foi vilã, mas uma personagem-chave para a compreensão do sofrimento e da fé na tradição bíblica. E por aqui eu termino o trabalho, agradecendo principais pessoas que estiveram comigo durante toda a minha caminhada de vida, principalmente ao Senhor, que pela sua infinita misericórdia e graça me alcançou. Muitos sabem de onde o Senhor me tirou e me fez entender os planos dele para a minha vida. Também agradecer a minha família, meus filhos, mais em especial a minha esposa Adriana, pelo amor, pelo encorajamento, muitas vezes, ao ministério pastoral, que esse ministério não é só meu também, é dela ao meu lado. Queria agradecer imensamente ao meu pastor amigo, Márcio Leal, e aos meus irmãos da Igreja Congregacional de Caraí, que reconheceram o meu chamado desde quando eu estou na igreja há 8 anos, eles reconheceram o meu chamado, me acolheram, me abraçaram, me indicaram o seminário, investe em mim e estão me apoiando durante todo esse tempo. Ao meu amigo e sócio Alisson, que não pôde estar aqui, porque está trabalhando, alguém tem que trabalhar na vida, né? E todos os advogados do meu escritório, pelo apoio incondicional, porque, como eu até falei com alguns, seria difícil, teve até uma rifa, uma porrinha lá no escritório para saber quanto tempo eu iria durar no seminário, já que eu saía do escritório quase 1 ou 2 horas da manhã, como é que eu sairia às 5 horas da tarde para poder fazer seminário? E o Senhor se fez presente e eu ganhei essa aposta. Aos meus amigos dos seminários, principalmente aqueles que estão aqui presentes, período de alegria, de companheirismo, de ajuda. Meus amigos, vocês tornaram esses 4 anos e meio, eu fiz quase 5, né? De estudo muito e responsabilidade muito mais leve. Também queria agradecer à diretoria do Seminário Teológico, tanto na pessoa do reverendo Idauro, mas principalmente em especial ao pastor Davis Bignon. Não sei se vocês sabem, no final do primeiro período,
eu tive uma conversa com ele na secretaria e falei que queria abandonar o seminário porque estava muito tempo longe dos bancos de estudos, muito tempo também como professor de pós-graduação, e eu estava com muito trabalho, e eu não estava conseguindo dar conta. Ele, com muita sabedoria, falou para eu não desistir, que ele me ajudaria, seja em trabalho, que eu precisaria, se eu precisasse faltar, ele abonaria as faltas, iria compreender, e depois disso as portas se abriram e eu consegui terminar meu curso com louvor, tá? E agradecer a todos os professores da instituição, pastores, amigos e professores. Obrigado aí por esse tempo de amizade, de carinho e zelo. O que eu peço é que o Senhor abençoe de forma abundante cada um de vocês e que cada um de nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Amém? Amém, muito bem. Gostei muito da apresentação, creio que a maioria de nós também, né? Apreciamos muito toda a apresentação do nosso irmão, né? O nosso querido aluno, o Luiz Henrique. Ele já está feliz agora porque o pastor dele, o pastor Márcio, não pôde ficar até agora. Ele precisou sair para um compromisso, então ele avisou aqui e precisou sair. E Ou ele ele nem ficou escutou a aliviado. lavação de ovo? Oi? Ele nem escutou a lavação de ovo que eu fiz para ele? Não, ele precisou sair antes, É para bom que 9 está horas gravado, é bom que está gravado. aproximadamente. Depois ele vai ver, mas como ele conhece bem, ele manda bem em hebraico, né? Então eu acho que você ficou aliviado, né? Então preste atenção, como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma anotação para falar, que em várias ocasiões na fala você se referiu à Septuaginta como texto original, mas no trabalho você escreveu corretamente, né? Só na fala aqui, que acha que pelo nervosismo você se referiu à Septuaginta como texto original do Antigo Testamento. Não é. O texto original é o hebraico. A Desculpa, foi Septuaginta engano. É só a é, tradução da Septuaginta. Desculpa. a Septuaginta é uma tradução É a clássica tradução. Foi e é uma emoção, foi tradução emoção. até interpretativa. Por isso que a parte do versículo 9, né, de Jó 2, versículo 9, é o dobro de tamanho, até mais do que o dobro, porque porque a tradução da Septuaginta interpretou, por ser a característica dela de ser uma tradução interpretativa e dando bastante ênfase à perspectiva da mulher de Jó. Eu mesmo que me equivoquei tanto que no texto está as traduções segundo a Septuaginta, É, segundo o isso texto aí, é. maçorético. A Septuaginta, assim como a Vulgata, são traduções clássicas e as demais traduções são as traduções em português posteriores ao período clássico. Muito bem, mas apesar desse pequeno deslize, você foi bem da apresentação. Mas deixa eu ver se alguém tem perguntas aqui. Como eu só estou eu aqui como professor, já que o professor Pastor Márcio saiu, tem um pastor aqui que está acompanhando a gente. Eu gostaria de saber dele se ele tem alguma pergunta, algum comentário a fazer, que é o nosso querido pastor Paulo Baião, Paulo Fernando Baião. Se ele conseguir abrir o microfone aí, pode falar, fazer a sua pergunta para o Luiz Henrique. Boa noite, Davidson. Boa noite, Henrique. Não é? Não, pergunta não tenho, né? O Henrique se saiu muito bem, né, na sua apresentação. E só dar os parabéns a ele. A gente sabe como é difícil esse momento, né, de apresentar um TCC, o nervosismo. Eu acredito que isso que atrapalhou ele aí um pouquinho na fala, não é? Mas só dar os parabéns a ele. A gente sabe que não é fácil o trabalho, então só dar ele os parabéns aí, não é? E eu acabei aprendendo muito, não é? Porque é um Você é texto muito realmente humilde, meu amigo. complicado. Você é muito humilde. Obrigado aí pelo agradecimento, pelo apoio, pela ajuda. Metade desse TCC foi apoio seu, você sabe disso. Então, eu só quero te Nada, agradecer pela amizade, pelo companheirismo. E realmente, essa gafe também veio com diversos gaguejos, com diversas leituras equivocadas, faz parte. O coração aqui está mil. mas a gente sabe que é o nervosismo, né? Do momento,
né? Mas só te dar os parabéns, né? Porque você trabalha com excelência, não é? Isso refletiu agora no seu trabalho, não é? Então, que Deus continue te abençoando, te usando, como já usa, né? Para que a palavra dele a cada dia seja pregada e ensinada com muito zelo e temor, né? Então, só trazer meus parabéns a você aí. Obrigado, pastor. Obrigado. Sou um homem muito querido, um amigo querido. Obrigado. Muito bem. Obrigado pela sua participação, pastor Paulo Paião. Eu já estava preocupado, porque o seu nome aqui estava como usuário, né? Aí o usuário de quê, né? A gente já fica, a gente É, já, aqui já fica estranho, né? Aqui no Rio. Muito usuário de bem. quê? Então, por isso que eu fiz a pergunta. Ainda bem que É, o Henrique é meu advogado, ele me defende aí. o Henrique é o advogado fiel, né? Como você diz. Muito bem, vamos ver aqui se os nossos alunos têm perguntas a fazer. Eu vou dar prioridade aos alunos e depois aos convidados, tá bom? Deixa eu ver aqui. É, Júlio, você tem pergunta a fazer, Júlio César? Fale agora ou cale-se para sempre. Tem sim, boa noite, irmãos. Eu tô aqui no carro, a imagem não tá muito bacana, não, mas acho que dá para ver e entender. Bom, em primeiro lugar, queria parabenizar o meu irmão aí, o Luiz Henrique. Eu sei do desafio que é, né, falar de hebraico, tendo como ouvinte o pastor Davidson, não deve ser nada fácil, né? E aí a gente estava até agora há pouco também com a presença do teu pastor. Então, eu honestamente vi assim tua apresentação em altíssimo nível, né? A gente viu o quanto que você dominou ali o assunto, o tema, né? É um trabalho bem robusto o que você apresentou para a gente. Eu tenho certeza que isso fez com que você se dedicasse demais nesse período que você teve, né, para poder construir esse material, juntar esse material. Enfim, meu amigo, Deus te abençoe. A gente vê que realmente você se dedicou muito para isso, tá? A minha pergunta é o seguinte: antes mesmo um pouco antes dessa perícope que você compartilhou com a gente, lá no início a gente sabe que existiu ali um diálogo de Satanás com o Senhor, né? E aí, a partir do momento que o Senhor fala para Satanás tocar em todos, menos na vida de Jó, ele sai em direção, e aí a gente sabe o que aconteceu. Os filhos se foram, a fortuna, né, o dinheiro, as riquezas de Jó. Mas tem algo que me chama a atenção, que é o seguinte: a única questão que Deus exigiu de Satanás foi que não tocasse em Jó. No entanto, a gente vê que a esposa dele também não foi tocada. Não houve nenhum prejuízo físico para a esposa de Jó. Eu queria que você, se pudesse me responder, como que você entende o fato da esposa de Jó também não ter sido tocada, uma vez que a única exigência do Senhor era para que Jó não fosse. É uma dúvida honesta minha, já li essa passagem algumas vezes e me peguei pensando, né, no fato da esposa dele não ter sido tocada também. A gente entende, obrigado, Fábio, Júlio, desculpa. Claro, o personagem principal do livro é Jó. Assim como teve diversos outros personagens, e a esposa de Jó também está ali. Ela é apenas uma partícipe. A pergunta, como você faz, é verídica. Jó sofreu tudo isso, mas a esposa dele não sofreu. Porque, como você já disse, no capítulo 1, Satanás, no capítulo 1, fala que Satanás chegou junto numa reunião celestial entre Deus e os anjos. Satanás chega, o Senhor, ei, o que está fazendo aqui? E aí ele fala de Jó. Ele fala de Jó, Jó só tem tudo porque o Senhor abençoa ele com tudo. Então, o Senhor pode ir lá e tirar. E Satanás tira tudo, tira os filhos, tira os bens. No capítulo 2, Satanás volta numa nova reunião, muito abusado, ninguém convidou ele para nada.
ele chega lá novamente e fala, ó, então é pele por pele. Então, o fato de só ter tirado ele lá, mas ele tá bom, hein? Ele constrói tudo de novo. Aquele cara tá íntegro. Só tirou os bens, tirou o filho, mas ele tá bem de saúde, tá bem emocionalmente. Aonde o Senhor fala, vai e fala no versículo 6, vai, ele está em suas mãos, apenas poupe a sua vida. E a gente vai verificar, ô Júlio, que por isso que o texto falou que a mulher de Jó, ela foi ridicularizada, ela foi mal falada, e continua mal falada até hoje, apesar de sua fidelidade. Como eu falei, todo o sofrimento de Jó, aquela mulher passou. Os 10 filhos que o Jó perdeu saíram do ventre dela. O texto fala que ela não estava doente, mas ela estava entre os vermes que saíam da pele dele. Que os bens que ele perdeu, ela também perdeu, porque eles passavam dia e noite perambulando. Ele afastado da sociedade, mas ela com ele. Eu creio que a presença da mulher de Jó foi bênção do Senhor na vida de Jó. Apesar, como foi falado, o contexto cultural, era o período patriarcal, onde a mulher não tinha qualquer tipo de fala, de qualquer tipo de manifestação, ainda mais espiritual na vida do seu marido, ela se torna uma figura relevante, porque aquela mulher, a gente pode dizer que ela foi na contramão de toda a história, de todas aquelas mulheres que se calavam. Aquela mulher, o Senhor usou ela como boca do Senhor, não como boca de Satanás, como ombro amigo, como companheira, como fiel. Tanto é assim que o texto fala que Jó recuperou tudo, Jó perdeu tudo, menos a sua esposa. Por isso que o texto de Jó também é considerado, pode ser utilizado, e é utilizado muitas vezes como texto para fins de falar para relacionamento de casal. Porque a gente vive numa sociedade hoje em que, na primeira situação, os casais divorciam. Na primeira fraqueza do homem, a mulher larga. Na primeira pobreza do homem, a mulher abandona. Na primeira confusão, na primeira briga, a mulher abandona. Não. A mulher de Jó, apesar de sem nome, ela se manteve fiel e íntegra ao Senhor. E a gente viu na tradução da Septuaginta o tamanho do sofrimento dela. E o texto original fala que ela fala só o seguinte: Jó, fala alguma coisa com o seu Deus e morre, porque a situação está difícil. Eu estou com pena de você. Então eu creio que o Senhor não permitiu que aquela mulher morresse junto com os filhos, para que aquela mulher pudesse demonstrar a Jó o tamanho da integridade. E como o texto diz que, após a fala dela, do capítulo 2, versículo 9, que ele tem ainda mais a sua integridade aumentada. Então, eu entendo que é isso. Aquela mulher foi providência divina para que Jó pudesse suportar tudo aquilo que ele suportou. Muito bem, Júlio. Você está satisfeito com a resposta? Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado e parabéns, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Valeu, Júlio. Muito Fica na paz. bem. Então, ele ficou satisfeito, né? Então, você já dobrou um. Nós também estamos aqui com a Adriana, que é a esposa do Luiz Henrique. Se ela quiser também falar alguma coisa para o seu marido, pode ficar à vontade, tá, Adriana? Fica à vontade aí, caso você queira falar alguma coisa para o seu esposo. Não vai me quebrar, não, meu amor. Pois é. Muito bem. Vamos ver aqui alguns. Eu tenho outro aluno aqui presente, que é o Ricardo, e depois só os visitantes. Eu vou ver se o Ricardo quer fazer alguma pergunta. Fala, Deis, boa noite. Boa noite. Fala aí pro Tudo Luiz. bem? Na paz? Quero agradecer o Luiz Henrique, chegando no trabalho agora. Quero agradecer o Que Luiz Henrique. isso, bonitão! É você, que saudade, cara! Tá lindo! Me deu muita carona. Andamos muito junto, né, Luiz? E quero agradecer ele pelas palavras hoje aí. Vai ser a pregação de domingo, como a gente dizia no seminário. Ô, glória!
Pastor Baião aí, nosso grande amigo, né, Luiz? Companheiro, também foi bom ver ele aí. Quero mandar um Bom te grande ver, abraço para Ricardo. ele. Estou longe, mas daqui a pouco eu vou dar um pulo aí, se Deus quiser. Vou Amém. arrumar o meio, tá? Amém. Um domingo aí na escola dominical, irei aí vê-lo. Eu estou muito feliz que eu voltei, né? Lá atrás, fiquei vivendo aquele tempo lá atrás, nosso, junto, e quero dizer que eu fui muito edificado. E não tenho nenhuma questão, nenhuma pergunta a fazer. Só agradecer, né? Ele foi muito bem. E eu sei o sofrimento que ele tinha na época que ele fazia o seminário e também a faculdade, né? E graças a Deus aí tudo deu certo na vida dele. Tudo deu certo porque Deus é com ele, ele é um homem de Deus, um cara sério, um cara honesto. E por isso que que você merece isso tudo aí que você está tendo, cara. Pela sua luta, pela sua dedicação. E continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é aí. E boa noite para todos aí. E parabéns. Eu tenho que dizer para você, parabéns. Você foi excelente. Valeu. Obrigado, meu irmão Ricardo. Saiba que a maior alegria foi poder te ver novamente, cara. É um prazer te encontrar. Sempre um prazer encontrar amigos aqui, queridos, que Deus colocou na minha vida. É um prazer estar com vocês. Muito bem. A Adriana parece que abriu aqui a câmera. Ela quer falar alguma coisa para o maridão? Bom, acho que não, né? Isso, muita tecnologia para ela, hein? Ah, então tá legal. Muito bem, agora está aberto para os visitantes que quiserem fazer perguntas. Nós temos aqui Ever, temos aqui o Bruno Conceição, temos o Marco Inácio, Oswaldino, Rodrigo. Então podem falar, se vocês quiserem, podem abrir o microfone e falar aí com o nosso irmão. Oi, boa noite. Eu queria só agradecer mesmo a Deus e louvar pela vida do Luiz Henrique por todo o esforço que você teve de pensar em desistir, mas tudo que vem do Senhor permanece, né? Persiste. Então, parabéns por mais esse degrau, né? Na escalada aí que o Senhor tem te chamado para estar. E que eu tenho muito orgulho de você. Eu sou muito feliz do marido que você é, do pai que você é. E eu tenho certeza do pastor, o amigo, o grande conselheiro, que você já faz parte, né, da vida de algumas pessoas, e eu louvo a Deus por isso. E eu estou muito feliz por esse momento, né? É um momento de muita alegria, essa superação e essa conquista, né, que você teve nessa noite. Eu sei o que você precisou superar, né, as noites de trabalho e quantas correrias no dia a dia para poder fazer um trabalho como esse. Então, parabéns mais uma vez. Te amo. Obrigado, amor. Obrigado. Isso foi possível também pela sua ajuda, pela companheirismo. Você em todos os momentos sempre me apoiou. Então, saiba que depois do Senhor, você é a minha maior ajudadora. Isso aí, depois do Amor é Lindo, vamos aqui ouvir o Rodrigo. O Rodrigo é aluno também, eu havia esquecido aqui. O Rodrigo está com a palavra, se quiser fazer alguma pergunta. Boa noite. Bom, boa noite a todos aí. Eu queria perguntar em cima da pergunta anterior sobre a esposa do Jó. Sim, o abençoado respondeu que ela não foi tocada por conta que ela fazia parte de um propósito, né, na vida de Jó. Eu vejo o seguinte: se ela, como em parte integrante desse propósito, Deus também não deveria, na sua opinião, mencionar ela, tipo assim, quando ele falou para o Satanás não tocar em Jó, ele também não teria que falar para não tocar nela também? Tipo assim, não toca no Jó e nem nela, já que ela fazia parte desse propósito?
Irmão, isso tudo que a gente está tratando aqui são questões especulativas, porque no próprio livro de Jó não tem nada falando sobre isso. O personagem principal era ali a tríade, Deus, Satanás e Jó. A mulher é apenas um personagem. Assim como foram os amigos deles que foram lá, que oraram com ele, ficaram alguns dias orando. Então, a gente não tem como confirmar que a mulher deveria, por que Deus poupou ela? É a mesma interpretação e a mesma resposta que eu dei para o Júlio, porque ela, apesar dessa fala, ela foi bênção, tá? Ela foi bênção, ela manteve uma postura crítica pela integridade dele, mas independente disso, ela é bênção. Se a gente verificar, quantas vezes a gente discute com as nossas esposas, a gente fala coisas, mas a gente não deixa de ser bênção de estar do lado e essa mulher sofreu. Mas a sua resposta, a sua pergunta, não tem no livro de Jó nada que indique que aquela mulher também deveria. Até porque, se fosse, ela fazia parte da vida de Jó. O que a gente interpreta, o que eu interpreto como ela sendo bênção, como sendo providência de Deus para a manutenção da integridade de Jó, é exatamente isso, que todos foram tocados, menos a esposa de Jó. Muito bem. Rodrigo, você está satisfeito com a resposta? Sim, 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 que realmente esse tema é bem relevante. Até já algumas vezes já em conversas aqui na igreja já abordei sobre esse assunto, porque, sim, de todos, ela não foi a única que não foi tocada, né? E após também, quando Deus restitui Jó, né? Ela também fez parte dessa restituição. Então, fica sempre essa questão, por que ela não foi tocada, por que ela foi poupada, enfim. Mas, fez satisfeito, Irmão, concordo assim. só para poder esclarecer, ela não foi restituída, porque ela nunca deixou de estar do lado dele. E isso que é a coisa mais importante do texto. Deus restituiu tudo. Em nenhum momento ele precisou restituir o amor, o carinho, a fidelidade da mulher dele, porque ela sempre esteve com o lado dele. Isso que é o mais importante da história, apesar dela ser marginalizada até hoje por causa dessa fala. Não, assim, que eu falo, quando eu comentei de restituir, que, né, teve outros filhos, né, constituiu outra família, então, refez a família, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu vejo que ela não foi tocada diretamente ou fisicamente, mas ela sofreu junto. Então, ela também perdeu os filhos. Então, indiretamente, ela perdendo o prestígio, perdendo o marido saudável, perdendo os filhos, a família, né? Ela sofreu também. Ela só não teve o toque físico, né, contra ela. E a Mas coisa mais importante, é, se a gente viu na tradução da Septuaginta, aquilo dali é porque os textos não têm essa tradução, mas quando a gente lê essa tradução, a gente vê como essa mulher sofreu. exato. Ela fala até de vermes, né? Que ela estava junto com os vermes ali. Talvez com os Vermes e caquinhos da podridão. própria casa dela, né? Vermes e podridão. Ou seja, ele estava doente, mas os vermes que saía dele ia nela. Exato. Pastor? Oi, pode falar. É o Júlio. É só desculpa, o Luiz, é porque essa conversa está muito boa, a gente acaba aprendendo muito, né? Qual é a compreensão que eu tenho? Eu acho que está muito de acordo aí, principalmente com essa fala final de vocês. Embora o Senhor não tenha mencionado lá atrás para Satanás que não era para ele tocar na vida de Jó, nem tampouco da mulher, se a gente for observar como que Deus instituiu o casamento, estabelecendo a partir daquele momento que o homem e a mulher tornar-se-iam uma só carne, uma vez que Jó estava sendo tocado, ela também estava sendo levada ao sofrimento. Os dois foram afetados. Portanto, se ali tivesse sendo mencionado também o nome da mulher de Jó, seria apenas um capricho, porque na prática
Quando um está sofrendo, o outro é levado também ao sofrimento. Isso acontece conosco hoje. Quando o nosso cônjuge, as nossas esposas, por exemplo, elas estão passando por um momento adverso, nós também sofremos com elas, e o oposto também é verdade. Então, é esse o entendimento que eu tenho acerca disso. Júlio, vale salientar também, irmão, que mesmo se ela quisesse abandonar ele, aquele contexto cultural que ela vivia, patriarcal, ela era impedida de largar, de abandonar a família, senão ela viveria à margem da sociedade, tá? Ainda tem essa questão cultural da mulher dentro da família, ou seja, o sofrimento foi para todos. Satanás tocou em Jó, mas ao lado dele estava ela, e ela foi tocada, mesmo que de forma indireta, por Satanás. Exato. E também tem um outro adendo, que eu não sei se você fez a pesquisa, se percebeu isso, mas Jó não era judeu. E provavelmente a mulher dele também não. A probabilidade, pelo local lá da terra de Uz, é que eles sejam edomitas. Mas apesar de edomita, e Edom era um povo inimigo de Israel, um povo considerado pagão, idólatra, mas ele, de alguma forma, naquele período patriarcal, não sei se por influência de Abraão, mas o fato é que ele, de alguma forma, mesmo em Edom, ele conheceu o Deus de Israel e amava e servia a Deus a ponto dele ser o exemplo, não é, em todas essas circunstâncias e toda essa situação. Eu, quando trabalhei o meu livro, que o Luiz Henrique mencionou aqui, o meu livro Além do Sofrimento, pela exegese, eu consegui descobrir a maior dúvida que a humanidade tem sobre o porquê que Jó enfrentou o que ele enfrentou. Por que que Deus permitiu que Jó enfrentasse tudo aquilo? Às vezes a gente tem aquela visão apenas, uma visão apenas pequena, né? Uma visão ainda rasa, de que foi para ele conhecer mais a Deus, e de fato, não estou negando isso. Mas foi mais do que isso. Leia o meu Pastor, não livro e fala você não, vai pastor, saber. não fala não. Manda o pessoal comprar o livro, o pessoal vai Pois é. saber. Compra o livro que vocês vão saber, gente. Compre o livro e também assista aos meus vídeos lá no meu canal. Tem bastante vídeo lá sobre a mulher de Jó, inclusive. Vai ser interessante, né? Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Se não há Eu pergunta, já marco, está. eu marco Opa, Marco Inácio. Inácio, manda brasa, meu irmão. Tchau. Grande Luiz, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: onde anda você? Essa é a pergunta. Meu irmão, brincadeiras à parte, parabéns, cara. Parabéns. Gostei muito da sua apresentação. Gostei muito de ver você. Um tempão que a gente não se encontra. Gostei muito. Parabéns. Que Deus continue abençoando você, abençoando seu ministério, abençoando sua vida, seus projetos, sua família. E vamos ver aí com o Oswaldino quando é que nós vamos nos encontrar para a gente comer aquela pizza. Valeu? Forte abraço, meu irmão. Satisfação. E todos vocês também, né? Almirante, Davidson, Almirante, é um prazer Baião, te ver, de também. ouvir a sua voz, meu amigo. Essa barba está mais branca do que há 6 anos atrás. Mas é um prazer ver cada um de vocês, ver que vocês estão bem. E vocês também. Deus colocou vocês no meu caminho, eu fico feliz por isso. E a gente tem que se encontrar, a gente não pode perder aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, irmão. Obrigado, tá? Muito bem, é isso aí. Marcos, Oi? só um minuto, Marcos. Sim. Marcos, está aí ainda? Fala, mestre, como vai? Vossa Excelência, tudo bem, Eu pastor? quero te pedir perdão, meu irmão, a você, Oswaldino, porque eu não pude assistir o TCC de vocês. Mas a culpa é do Davidson, que só marca dia de apresentação quando eu tenho culto. A culpa é do Davidson. Tá bom? Eu quero te pedir perdão e parabenizar vocês, que eu ainda não fiz. Ok, obrigado. Uma satisfação, Rebelo, também, falar com Vossa Excelência. Pede a ele o vídeo, ele tem ainda, ele tem gravado aí, com certeza. Um Com abraço. certeza. Todos os TCCs são gravados. É só pedir que eu envie o link. Tá legal?
Mais alguém quer fazer pergunta? Já estamos chegando na parte final da nossa apresentação de hoje. Acho que ninguém mais vai perguntar, não é isso? Então, o Luiz Henrique se deu bem, só teve falas de elogio e light, né? Mas, de fato, a apresentação foi muito boa, foi muito bem colocada. Eu, como orientador do Luiz Henrique, tive pouco trabalho com o TCC dele, né? Ele foi realmente bastante assertivo em tudo quanto ele fez. São os pouquíssimos ajustes no final, mas foi muito tranquilo. E, de fato, ele merece a nota que ele vai tirar. Ele vai tirar a nota máxima, a nota 10, pelo Ô, trabalho e glória! pela apresentação também. Tá legal? Parabéns Ô, ao, glória! ao Luiz Henrique, em bom hebraico, Mazal Tov, parabéns, que Deus te abençoe e que tenha um ministério profícuo na presença do Senhor. Tá legal? Muito bem. Luiz Amém, Henrique, pastor. suas Obrigado, obrigado considerações pelo finais. carinho. Queria agradecer, como eu falei no início, finalizando o ciclo, e finalizo o ciclo com êxito, agradecendo a Deus, agradecendo você, pastor. Não é só porque eu sou meu orientador, o senhor sabe disso, o senhor vai ser sempre o melhor amigo, o melhor professor, o melhor companheiro que qualquer seminarista desse seminário pode ter. Obrigado pela sua disponibilidade sempre, obrigado pela sua alegria ela contagia, porque muitas vezes a gente chega lá cansado, estressado, desanimado, e o senhor sempre foi capaz de nos alegrar, sempre foi um professor que sempre teve boa vontade de ajudar os seus colegas, substituindo, no trabalho também. Esse seminário ele é grande porque tem o senhor lá. Obrigado. E obrigado a meus amigos aí, amigos de caminhada. Eu tenho certeza que, como eu falei, vou repetir, Deus não coloca nada no nosso caminho que não seja para abençoar. Eu creio que vocês me abençoaram e vão me abençoar muito. Eu espero retribuir vocês todo carinho, tá? Obrigado, obrigado por tudo. Amém. Muito obrigado também pelos seus elogios, né, pelas suas palavras bondosas. E é uma grande alegria para mim, né, poder ajudar e ser amigo, né, ser próximo de todos vocês. Tá legal? Fica então o convite para você que nos assiste, que ainda não fez o nosso curso, conhecer o nosso seminário, Seminário Teológico Congregacional de Niterói, STCN. Conversa comigo, me manda um WhatsApp, me manda uma conversa e a gente informa como faz para se matricular. Tá legal? Aproveita, 2026 está chegando. É um momento especial para você começar o seu curso de teologia. Tá legal? Muito bem. Vamos então encerrar por aqui. Eu quero parabenizar de novo o nosso irmão Luiz Henrique, né, pela vitória, pela grande vitória hoje. E vamos fazer a oração final. Vou convidar o nosso querido pastor Baião para fazer a oração final e assim encerrarmos a apresentação de hoje. Amado bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por esse trabalho de conclusão de curso do teu servo Henrique, ó Deus. Muito obrigado por essa vida preciosa, Senhor, onde tu cuidou, guardou, Senhor, em cada detalhe nessa trajetória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela preocupação, pelo zelo do pastor Davidson, do pastor Idauro, no transmitir conhecimento sobre a tua palavra, Senhor Deus. Abençoa, Pai amado, a cada seminarista, a todo aquele, ó Deus, que se dispõe a aprender mais de ti, Senhor, para que possamos a cada dia te servir mais e melhor. Continue abençoando os teus servos. Dai-nos, ó Deus, uma noite de sono tranquilo, reparador, e que possamos viver, Senhor, de uma forma a glorificar e honrar o teu nome. Abençoa todos, Senhor, em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite a todos. Obrigado, pastor. Obrigado a todos, amigos. Tamo junto. Amém. Obrigado pela amizade, pela presença aqui, tá? Isso aí. Deus nos abençoe. Boa noite. Amém. Boa Um noite. abraço. Tchau. Boa noite, gente. Deus abençoe. Lala Shalom. todo. Boa noite. Laila Tov. Shalom.